A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Reviva. É muito bom recebê-los aqui para esse espaço que nós temos conversado sobre assuntos da vida prática da igreja. Se você é uma pessoa que se preocupa com a igreja local, se preocupa com os aspectos da missão da igreja, da maneira como as coisas estão lidando nos ministérios, na adoração da igreja, na pregação, esse é o seu espaço. Nós estamos na série que fala sobre plantação de igrejas. Na verdade, chamamos essa série de Igrejas Saudáveis Plantam Novas Igrejas. E hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos práticos da plantação de igrejas que nós deveríamos estar atentos às novas realidades que estão presentes e por que a plantação de novas igrejas podem ajudar nesse processo. Mas a gente vai conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Vai aí convidando os seus amigos, pessoas interessadas no assunto, para que a gente possa refletir sobre o assunto plantação de igreja juntamente com vocês nesta noite. Seja muito bem-vindo ao programa Reviva e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta. Seja muito bem-vindo. Se não compartilhou ainda, compartilhe esse link para que mais pessoas possam estar junto com a gente aqui na TV Viva Promessa, assistindo ao programa Reviva. Como eu disse, estamos na série Igrejas Saudáveis Plantam Novas Igrejas. E hoje nós vamos abrir a temática da necessidade prática da plantação de igrejas. Para isso, eu estou aqui muito feliz e privilegiado de estar com um amigo, um parceiro de caminhada, o pastor Tom Nunes. Pastor, né, pastor? Pastor, ainda não acostumei com isso. Ele está no processo ali, juntamente comigo, no Movimento Radiação, e que, apesar dele estar num segmento da missão urbana, e a gente deve ter programas sobre isso, sobre o assunto da missão urbana, mas ele se caracteriza também como um processo de plantação, né? Então eu posso dizer que o Tom Nunes é um plantador de igreja, que tem vivido essa experiência na prática. Seja muito bem-vindo, Tom. Privilégio realmente estar com você. Dê o seu oi aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Boa noite, Júnior. Boa noite você, pessoal que está assistindo em casa ou em qualquer lugar, em qualquer mídia. É um prazer estar aqui com vocês. Estar aqui com o Júnior, que é meu companheiro ali de plantador de igreja, né? Pastor Júnior Mendes, meu amigo, meu irmão. É uma honra estar aqui com você, Júnior, para falar sobre isso. Legal, vamos lá. Bom, nos 2 primeiros episódios, nós conversamos um pouco sobre a realidade bíblica, as bases bíblicas do porquê plantar, né? Nós tínhamos uma linguagem, até um tempo atrás, da ideia de abrir, né? Abrir uma igreja, um ponto de pregação, né? Obviamente, cada momento no seu momento, mas ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos, nós entendemos que, biblicamente falando, talvez o melhor termo é a ideia de plantar uma nova igreja, porque ela organicamente precisa ter um processo de crescimento. É o que nós vemos em Atos. A palavra é pregada nas cidades, a partir da pregação da palavra nas cidades, ali nascia uma comunidade, e essa comunidade
ela tinha um desenvolvimento natural, um crescimento qualitativo, crescendo na palavra de Deus, e um crescimento quantitativo dentro da cidade, espalhando para cidades vizinhas. Nós conversamos bastante, o pastor Alex estava com a gente nesses 2 primeiros programas, falando dessas realidades. Então, se você em casa aí não assistiu os primeiros episódios, procura aí na timeline da TV Viva Promessa e você vai encontrar esses 2 programas. Inclusive, nós pegamos alguns casos práticos de plantação de Paulo, porque Paulo tinha uma estratégia, né? Uma estratégia muito clara. E é aqui que eu já pego o gancho para a gente falar de prática, né? Da necessidade prática da plantação. Porque Paulo, é óbvio, ele carregava uma mensagem eterna, a mensagem da palavra de Deus, ele carregava aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Nesse sentido, ele, Pedro, João, Barnabé e tantos outros carregavam a mesma mensagem. Assim como eu, você e tantos pastores ou líderes que estão nos assistindo, carregando a mesma mensagem. Só que Paulo, do ponto de vista da sua estratégia, ele é intencional na sua prática, né? Biblicamente, nós descobrimos que Paulo, ele decide intencionalmente não parar nas pequenas cidades, ele para nas grandes cidades, nos grandes centros comerciais, grandes centros de saber, grandes centros políticos da sua época, e ali ele abre a possibilidade da pregação numa sequência, geralmente a partir da sinagoga, tementes a Deus, os gregos de maneira geral. Parece que no final de Atos, depois que ele é preso em Roma, parece que ali tem uma sinalização de uma mudança de estratégia. Paulo fala, não vou mais pregar para judeu, eu vou direto pregar para os gregos, né? Então, apesar, ou não apesar, né? Mas acrescido ao aspecto bíblico, tem um aspecto muito prático. Em algum momento, Paulo sentou numa mesa, junto com a equipe missionária dele, e falou, para onde iremos? Então, nós vamos nas grandes cidades. Por quê? Porque nas grandes cidades nós alcançaremos pessoas dentro dessas grandes cidades que vão espalhar o evangelho para outros lugares. Parece que ele queria usar uma estratégia de disseminação mesmo, né? Sim. Pessoas passavam por ali e voltavam para as suas cidades de origem, né? Então, alguém alcançado levaria certamente essa mensagem para as suas cidades de origem, o que era uma boa estratégia para que o evangelho fosse disseminado naquela época. Sim. Do ponto de vista prático, acho que a gente tem alguns aspectos, por exemplo, Tim Keller, que é um grande plantador, ele tem vários referenciais, assim, algumas pontuações que ele faz de coisas que são assim relevantes para que a gente pense na plantação de novas igrejas. Porque, óbvio, fizemos uma série inteira sobre o programa da ideia de revitalização de igrejas, né? No contexto promessa, nós temos muitas igrejas que nós precisamos ter esse olhar da revitalização. Mas, se revitalizarmos não estaria resolvido? Parece que a plantação ela tem um alcance diferente da revitalização. Porque talvez é uma igreja que nasce sem uma cultura estabelecida de 30, 40, 50 anos. Eu queria te ouvir um pouco, Tom, e aí a gente vai dialogando aqui, na nossa própria realidade, né? A gente ali que participou desse processo inicial da construção do sonho, da plantação de um movimento de missão urbana na cidade de Campinas. Você estava ali também no começo, né? Como é que esse sonho começa a surgir e o que começa a fazer sentido, por exemplo, na sua cabeça, né? O que você começa a ver, começa a fazer sentido na cabeça da liderança que estava junto com a gente, aquele primeiro grupo de missionários urbanos que decidem falar, não, faz sentido e a gente vai abrir esse caminho aqui, vai começar a cortar o chão para pôr essa planta no chão, né? Primeiro que eu acho que em algum momento a gente também deve ter sentado à mesa e feito a mesma reflexão que Paulo fez, né? Tipo, tô meio cansado de pregar para judeu, né? Tô meio cansado de alcançar aqueles que já são conhecedores ou que têm algum tipo de fé em Jesus, enfim, que conhecem a Deus, que é mais ou menos o público que a gente alcança ali nas comunidades tradicionais. Alguém que não é
necessariamente avesso à religiosidade e tal. Então, acho que esse incômodo, a partir dos encontros unificados lá atrás, né, a gente veio tentando mudar a mentalidade dos ministérios, de departamento para ministérios. Então, esse desejo veio nascendo de lá. Eu me lembro que eu participei, né, da gestão da FUMAP naquela época, né, e esse desejo vinha sendo construído ali. E isso desemboca na criação do projeto do Radiação, que é a plantação de uma igreja de missão urbana que pretende alcançar necessariamente os não alcançados, os desigrejados, aqueles que têm que se consideram agnósticos. A gente conheceu alguns, né? Outros desiludidos com o meio tradicional eclesiástico. Então, o Radiação nasce de uma proposta bem clara de alcançar aqueles que não conhecem a Cristo e que têm essa aversão à religião. Em Campinas, por que Campinas? Né? Porque a gente está ali no centro universitário. O nosso desejo inicial, você lembra, né? Alcançar os universitários, a geração Z. Sim, né? Eu acho legal você falar isso, né? Por que a gente pensa Campinas e como é que a gente começa a pensar essa proposta, né? Estamos ali, vamos pensar, a gente no Ministério Jovem, né? FUMAP. Sim. Tem que alcançar quem? A geração Z, né? Então, vamos para lá, vamos alcançar, vamos estar colocado num centro universitário, um polo universitário, né? No interior de São Paulo, e que tem ali um grande trânsito. De novo, se você olhar para a estratégia de Paulo, né? Os meninos vão lá para as universidades, estudam, passam um tempo ali. Se a gente os alcança, eles voltam para suas cidades já com o evangelho, com a mensagem do evangelho. Algo semelhante com o que fizeram, eu não lembro o período, mas na igreja de Setúbal, a gente tinha lá os meninos de Angola, salvo engano, que foram para lá, universitários, passaram um tempo lá estudando e estão voltando para Angola para plantar a igreja. Recentemente foi feita uma visita lá de alguns pastores e está tudo muito bem encaminhado para que esses universitários, a partir deles, tenham uma plantação de uma nova igreja de gente que conheceu o evangelho lá em Setúbal. Veja aí, no que período legal. da universidade. Eu tive lá em Setúbal 17 de 18 e eu conheci esse pessoal muito animado mesmo. Então, é a estratégia, né? Então, a gente pensou Radiação mais ou menos para isso, né? Para alcançar. Só que no meio do caminho, não sei se eu já posso falar agora sobre isso, né? No meio do caminho, quem eram os missionários, né? Escolhidos das igrejas para começar esse projeto? Jovens casais. Sim. E jovens casais com 1, 2 anos de casamento, o que acontece com esses jovens casais? Tem filhos, né? Filhos. E o fato de ser jovem casal com filho aproxima este público pro Radiação. O que é curioso, a gente tem até uma piada interna lá que se você for a Radiação, você casado, se você for a Radiação não tem filhos ainda, não tome a nossa água, porque certamente você vai ganhar um presente. Então, esses jovens casais atraíram outros jovens casais e esse processo é muito interessante saber que, já dando um spoiler também, né? Todo projeto pensado, ele tem que ser reavaliado e repensado ao longo da jornada. Com frequência, porque as coisas, ainda mais no nosso cotidiano, na nossa realidade hoje em dia, ela vai se mudando, vai se refatorando o tempo inteiro, e a gente tem que estar sempre atento para não deixar um projeto de papel engessado ao ponto de só ser aquele projeto de papel e não ficar atento às mudanças que a vida propõe. Sim. No processo da revitalização, para a gente comparar aqui, né? Você está falando aí, eu fui pensando aqui, né? No processo de revitalização, obviamente, é natural. É uma igreja que tem 30, 40 anos e vai pensar em algumas mudanças na igreja local, mas naturalmente ali tem uma cultura estabelecida, famílias ali que construíram a história da vida delas dentro daquelas comunidades. E ela tem uma maneira de atuar. Por mais que ela pense aspectos de revitalização, mudanças, estratégias, ela vai sempre lidar com uma cultura, né? O pastor Fabiano, ele fala muito isso nos programas Reviva de revitalização. Aqui ele falou, né? Na revitalização você precisa ter muita paciência, né? E aí, você tocou num ponto, do ponto de vista da plantação, que é muito legal quem está assistindo a gente acompanhar, para que também não entenda errado, né? O que a gente está falando, porque é bíblico. O que você acabou de falar ali atrás, no começo da sua fala, poxa, cansamos de só pregar para judeu, né? Na verdade, você tem um contexto, e aí o Keller fala isso, ele fala assim, olha, uma das razões para plantar igrejas, novas igrejas, é o contexto da pluralização. Então nós temos muitas pessoas
de diversos segmentos sociais e culturais habitando nas mesmas grandes cidades. Então, quanto mais urbana é a cidade, grandes empresas, uma cena cultural muito, muito presente, né? Uhum. Shows, teatros, atividades artísticas ligadas à universidade, à própria presença da universidade, tudo isso faz uma migração muito grande e essas pessoas pensam diferente. E com isso eu não estou dizendo nem que é bom, muito menos que é ruim. É uma realidade, é um fato. No processo da pluralização, é uma compreensão que por vezes dói, né? E aí, concordando ou discordando de mim, eu queria te ouvir, né? Dói no seguinte sentido, dói saber que a gente não vai conseguir alcançar todo tipo de pessoas. Nem toda igreja alcança todo tipo de pessoa. E por que eu falo que é bíblico? Eu comecei essa fala aqui dizendo que é bíblico, para você que está em casa acompanhar a gente. Paulo, é dito para a gente no Novo Testamento que Paulo foi chamado para pregar para os gentios. E Pedro foi chamado para pregar para os judeus. Só aí a gente já tem assim claramente, Pedro ele tem uma linha ministerial. E Pedro vai atuar aqui, então quer dizer que Pedro não alcança gentil? Não é verdade. Ele alcançou Cornélio, que era um temente a Deus, mas é um gentil. Paulo não vai alcançar judeu? Também não é verdade. Ele alcança alguns judeus. Mas o foco ministerial é um público, do outro é outro público. Uma igreja plantada, né, para a gente não ficar só também na nossa prática, né? Mas eu acho que a nossa prática ajuda a reforçar a nossa fala, né? Uma igreja plantada, pensando no contexto de pluralização, ela passa a alcançar novos públicos, né? Sem dúvida. Mas aí você tocou num ponto, Júnior, que é importante a gente fazer um aspecto importante. Cada comunidade tem o seu talento, seu poder de alcance e a sua maneira de alcançar. Não dá para dizer que uma igreja tradicional não alcança. De forma nenhuma, ela vai alcançar. Ela alcança. Quem acompanha as várias igrejas da promessa em si, né, no próprio Instagram, você vê batismos acontecendo, significa que de algum modo há um crescimento ali, se vegetativo ou não, mas há um crescimento. Então as igrejas, o que deve ser feito? Deve ser observar qual é o talento, qual é o potencial e qual é a vocação. Boa. Né, para qual público aquela igreja está postada ali. Né? Se é para um público mais tradicional, que alcance, mas que alcance, né? Se é para crianças? Se é para criança, que alcance crianças. Eu lembro de um projeto na Vila Maria, salvo engano, de um casal de irmãos que fazia, eles têm van escolar, eu acho, e eles buscavam as crianças para ir para o culto no sábado pela manhã, né? Então era um projeto ali dentro de uma igreja tradicionalíssima nossa, da promessa, que tinha um viés para alcançar as crianças. Então, qual é a vocação, né, dessa igreja? Parece que o Tim Keller, ele também traz um outro aspecto de que novas igrejas alcançam novas gerações, para sair um pouquinho da polarização, talvez. Sim. Mas parece que um pessoal que forma uma igreja nova é tão sem vício aí, o vício aqui é uma palavra não pejorativa de modo algum, mas sem alguns conceitos e vícios que para o não alcançado, é mais fácil frequentar essa igreja ou ser alcançado por essa igreja nova do que para uma igreja mais tradicional. Mas as duas têm o seu, para citar o que você falou sobre Pedro e Paulo, né? Cada um na sua vocação, volta e meia fazendo um cross, né? Alcançando ali de públicos diferentes, mas cada um com a sua vocação. O que eu acho que a igreja tem que fazer é olhar se na revitalização a vocação é para alcançar um público diferente, que faça. E na plantação também. É só observar isso. Acho que a vocação e o talento, para que aquela igreja está postada ali, naquela localidade, naquela comunidade, seja lá nos seus contextos, nesse Brasil tão grande ou no mundo, né? Voltando na tua fala das gerações, né? Num primeiro momento, no papel, nós pensamos uma plantação de uma missão urbana para alcançar gerações, geração Y e Z. O que também a gente realmente, Deus ele é muito mais intenso e poderoso do que a gente possa colocar no papel.
com isso eu não quero dizer que não tem que pôr no papel, né? Tem que pôr. A gente tem que pôr no papel. Mas nós temos, nessa própria proposta, nós temos gente boomer, né? Ou até quase veterano, né? Que foi alcançado pela maneira, né? Pela proposta de uma pregação em que tenta criar pontes com uma sociedade que não conhece o Evangelho. Que tenta mostrar, olha, a Bíblia, ela conversa com a realidade que vocês estão vivendo. Uhum. Eu acho que, se eu pudesse resumir o que a gente chama lá de pilar reflexão, é dizer para as pessoas assim: a palavra de Deus, Jesus Cristo, conversa com a realidade que vocês estão vivendo. A realidade profissional, a realidade cultural, a realidade urbana que vocês vivem, e que o Evangelho de Jesus está acima dos preconceitos que alguns de vocês criaram. Talvez a gente nunca usou essas palavras, né? Uhum. Mas o Evangelho de Jesus está acima dos preconceitos que alguns de vocês criaram com o que é chamado de igreja, né? Uhum. Então, nesse processo, a igreja em plantação, ela tem essa leveza. Eu acho que é essa leveza de falar assim: puxa, estamos aqui nesse bairro. Então, para fugir, então vou desviar um pouco, né? Sair da nossa prática. Puxa, vamos plantar no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, numa região de alta densidade de pessoas, uma região que tem uma atração muito grande de turistas, uma classe social XYZ, enfim. Pensar que ali o Evangelho vai ter que fazer diferença, aquela comunidade, porque ela não chega assim, não, mas ela não vai dizer assim: aqui nós sempre fizemos assim. Porque não? Essa comunidade em plantação não sempre existiu, ela está sendo plantada para que o Evangelho alcance aquelas pessoas. Então, nesse momento, existe essa disposição, né, de falar: então, como é que a gente alcança essas pessoas? Qual é a linguagem que eles vão entender o Evangelho aqui? Como é que a gente prega a verdadeira mensagem do Evangelho a partir de uma linguagem, seja de pregação, de música, de liturgia, que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. E antes, tô vendo que você tá doido para falar aí, mas antes de você falar, aí eu volto para nossa realidade. Mas a gente se vê diante de um desafio, quase que uma barreira. A geração Z, que são os mais jovens, né, talvez ali dos 16 a 17 até uns 25, 26 anos, tendo em vista o tipo de missionário que a gente tinha, ainda a gente gerou um distanciamento, e agora que a gente vem conseguindo quebrar isso, né? A geração Z, que era o público-alvo inicial, né, de saída, veio agora, depois de 3 anos de projeto. Você falou da maneira como fazer a reflexão, é aquela coisa assim básica, né? Você adapta a forma, mas jamais perde a essência. Eu me lembro de uma moça que a gente foi com, talvez ele acho que ele não é boomer, ele tá na divisão ali, né? É um boomer. Pra vocês saberem, o cara criou o sistema da Bolsa de Valores, né? De tão vintage que ele é. Vintage. Ele é vintage. E eu me lembro de uma frase nesse almoço nosso. Ele disse assim: eu nunca tinha ouvido. Ele já é cristão, né? De uma católico, né? Ele é católico. Mas ele disse naquele almoço que ele nunca tinha ouvido uma reflexão da palavra com tanta profundidade e de forma tão não é adaptada à expressão que ele usou, mas de forma tão contemporânea. E isso marcou, porque ele, vindo do catolicismo, né, ele é um cara acostumado a ouvir os sermões lá da missa, né? Então, é um cara. Para ele, o que fez diferença ali, alcançado por um workshop de culinária, salvo engano. Exatamente. Né? O que pegou para ele foi a palavra, a maneira como a gente prega a palavra nos nossos encontros. Então, você veja, né, o nosso público era Z, pegou um boomer, acho que pra lá de boomer, né? Mas essa é uma realidade nossa na radiação que a gente não quieta, né? Como a gente tem essa liberdade de não ter não diria vícios, mas aqueles compromissos com certas
realidades de outras. A gente não tinha uma agenda. Não tinha uma agenda. Uma agenda pronta que a gente dissesse assim, aqui sempre fizemos assim. É assim, assim. A gente Tinha uma saída, né? Tinha saída. E a gente começou assim, nós precisamos alcançar essas pessoas. Então, a gente não... Qualquer igreja de implantação, ela não nasce com uma agenda já, puxa, mas lembra há 10 anos atrás aquilo que a gente fazia? Por que a gente não refaz? A gente não tem isso. A gente não tinha... Uma igreja de implantação, ela tem essa leveza, né? Ela não tem o antes. Ela tem o dali pra frente. Dali pra frente. Vai ter. Em algum momento na história, você começa a criar esse laço, esse lastro. Não sei se teremos lá o dia do aniversário de 10 anos de radiação. Pois é. A gente não fez de 1, de 2, 3 anos, Sim. né? Mas você tem razão. Quando a gente tá sempre visando o público-alvo, no meio do caminho a gente descobre que isso é uma mutação. E com essa leveza é tranquilo pra gente, embora a gente sofra com isso às vezes, porque no final a gente tem um lastro, né? A gente traz um lastro de realidade de igreja, mas é tranquilo pra gente mudar. Conquanto a gente seja muito inquieto, você sabe como são as reuniões com a liderança, o tempo inteiro pensando em como alcançar. E o que legal é, para você que está em casa acompanhando, que assim, a gente sempre tem como foco no alcançado. Eu lembro de uma vez que a gente estava numa reunião, talvez acho que a primeira reunião que eu participei, lá no fundo ainda, você disse assim, eu vou pregar o evangelho dessa maneira. Você estava testando um outro autor talvez, acho que é o Agreste. Eu vou pregar do mesmo jeito. Ou o Ricardo... Renato Camargo. Renato Camargo. Pastor Renato Eu Camargo. vou pregar o evangelho. A missão de vocês é trazer as pessoas para ouvirem. Mais ou menos assim que você falou, né? Então, a gente tem... E qual é o foco, né? Trazer quem? Trazer os não alcançados. Essa é a nossa missão básica ali. Aí a gente chega num outro ponto aqui, para encerrar esse bate-papo aqui, que é a questão da secularização. A compreensão da plantação, ela é importante também para uma sociedade secularizada, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, partindo do pressuposto, que coisas que eu acho que nós fomos aprendendo na prática, né? Então, assim, eu já citei, por exemplo, e preguei, né, sobre José. E aí você descobre, por mais que a gente já tenha aquela sensação, eu preciso explicar quem é José, né? Preciso dar um pouco mais de contexto histórico para a pessoa saber quem é José. Mas do ponto de vista de pessoas secularizadas, que não cresceram nem no ambiente do catolicismo, que não tem a aproximação daquilo que a gente chama de cristianismo mesmo, de religião, de ser crente, ou de crescer em famílias religiosas, essas histórias que nós conhecemos desde criança não fazem parte do universo deles. Não faz o menor sentido se contada sem a contextualização, né? Sem a contextualização. Só que aí eu ouço a seguinte pergunta. José, depois no final, né? E aí me faz ainda refletir. Cara, puxa, eu preciso ainda mais, porque eu achei que eu já estava dando contexto suficiente, mas não dei. E por mais óbvio que pareça para você que está ouvindo a gente, porque pra gente isso assim, puxa, mas que analfabetismo bíblico. Mas na secularização é isso que a gente tem, né? A pessoa pergunta assim, mas José é antes ou depois de Jesus? Então, assim, pra gente é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que você não precisa explicar isso, né? E aí alguém pode estar falando assim, puxa, mas é claro que é antes de Jesus, porque está lá no começo da Bíblia. Mas ao longo das pregações, ao longo da vida ali que você vai mostrando Bíblia, as pessoas vão percebendo que a Bíblia também não está em ordem cronológica, né? A gente deu um estudo uma vez em Lucas, no começo da pandemia. Sim. E alguém pergunta pra gente assim, por que vocês não começaram por Mateus, que é o primeiro evangelho? Isto é, porque não tem uma relação de ordem cronológica entre os 4 evangelhos. Então a pergunta, ela é óbvia, mas num contexto de secularização, isso e tantas outras coisas, né? O quanto a gente tem visto pessoas secularizadas que não tinham relação com a fé, ou agnósticos, ou pessoas que tinham muita desconfiança da fé, ou que nunca tinham ouvido falar sobre Jesus de uma maneira óbvia. Acho que não há, do ponto de vista ocidental, não há ser humano que nunca tenha ouvido falar o nome, né? Jesus, mais ou menos saber
uma base pequena da história, mas nunca ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Então, ver essas pessoas por conta dessa proposta, assim, vamos conversar com pessoas secularizadas, né? Então, assim, voltando no tema desse programa, né? Necessidade prática da revitalização. Porque existem pessoas secularizadas. E em alguns contextos, óbvio, eu estou falando para um público que 80% ali já me ouve há muitos anos. Então, eu vou citar algumas coisas e é natural, todo mundo ali já entende. Eu cito a família X, todo mundo sabe do que eu estou falando, ou a grande maioria sabe. E às vezes, num contexto em que você foca, vou pregar para pessoas secularizadas, tudo bem. Como você bem disse aí lá da nossa conversa no começo. Pode ter lá 20, 30 pessoas que me ouvem há muito tempo e sabem, conhecem um pouco da minha história, da sua história, e também tem base promessista ou evangélica de berço. Mas, mesmo assim, na estratégia intencional, a gente fala assim, só que eu vou pregar para esse cara que não sabe que José vem antes de Jesus, né? É isso aí. Porque a preocupação é sempre... Quem a gente precisa fazer entender, né? O secularizado. Esse cara que tem... que é agnóstico, que não está habituado. Eu me lembro de uma das... Para mim, a melhor série, Júnior, que a gente fez lá até hoje foi a primeira, Menos é Mais, que abordava o minimalismo ali. Para mim, eu sinceramente não vi na melhor série. Foi a primeira, né? Mas eu não lembro, um dos episódios você traz uma música e fala sobre a música. Então a introdução, né, para fazer sempre a conexão com a cultura, né, era uma música. Imagine alguém que nunca tinha pisado numa igreja, que tinha raiva de crente, né, como a gente ouviu dizer muito tempo, né, e ele chega no encontro nosso e ele se depara na tela com uma música e você discorre sobre a música para depois chegar no ponto onde a intersecção com o evangelho, esse cara sai diferente se de algum modo causa uma boa impressão nos que já estão ali com a gente há muito tempo, já te ouvem há muito tempo, né, tem esse lastro, quanto mais aquele que não estava habituado a ouvir, ele pensa, cara, é possível refletir, é possível conhecer essa palavra, esse evangelho que eles tanto falam aí, esse tal de Jesus, né, a partir de uma música. Então, repare, né? É sempre uma estratégia mesmo olhar para essas pessoas que não conhecem. Isso, para quem está plantando, é uma facilidade alcançar. Porque esses novos, aí eu lembro de uma fala do Ricardo Agreste, aqui num encontro de missões em Cosmópolis, eu não lembro o ano, que ele contou de um aluno de jiu-jitsu que ele conhecia, que conheceu a igreja, conheceu o evangelho, ouviu o evangelho e voltou. E onde ele foi pregar o evangelho? Na academia onde ele fazia jiu-jitsu. E ele ouviu e voltou, e numa das fotos que o Ricardo projetou pra gente ver lá, no final tinha 25 pessoas que foram alcançadas por causa desse aluno de jiu-jitsu. Então ele ouviu na igreja e foi pregar na academia. Então era um cara que não queria saber de igreja, não queria saber de nada, mas ele alcançou. Então nesse projeto de plantação, acho que tem mais facilidade para a gente usar como estratégia esse tipo de conexão com as pessoas que não são alcançadas. Você falou e eu lembrei, né? Não é nessa monta, mas é bem interessante perceber isso na prática, né? A gente viveu isso na prática no workshop de culinária, de gente que, só para quem está pegando aqui, né? Do ponto de vista urbano, nós entendemos ali que a gente precisa aproveitar os dons e talentos das pessoas que andam com a gente, né? Uhum. Então, nós temos pessoas que trabalham no ambiente da cozinha, em grandes restaurantes ou em grandes empresas, né? Chefs de cozinha. E aí nós entendemos assim que se eles têm esse dom, nós poderíamos criar uma plataforma de ensino de pratos, de culinária, que servisse ao bairro e pudesse atrair pessoas para conhecer o movimento. É uma missão urbana, então a gente usa desse aspecto, né? Hoje, cozinhar tem essa característica também, né? Não é mais a coisa da dona de casa, ou da mãe, ou da avó.
todo mundo acho que tem esse prazer de ir para a cozinha em algum momento, né? Até eu que nunca cozinhei nada, agora tô Tem uma gourmetização aí também, né? De saber cozinhar, né? Aquela coisa de... Isso, então tem esse lance da cultura, né? Sim. E é uma coisa boa da cultura. Opa, com que certeza. as pessoas façam a própria comida, né? A gente ouve muito dizer, né? Quanto menos industrializado você comer, melhor, né? Melhor. É menos caixinha você comprar, né? Uhum. Nugget pronto, pizza pronto. Se você fizer em casa a tua massa, fizer em casa o teu frango, isso é. Então isso entrou na vida das pessoas. Então você aproveita. Olha assim, nem tava no nosso roteiro, né? Mas bem prático, né? Você aproveita um aspecto da cultura, você tem gente no time que tem o dom, que pode... Porque não adianta eu e você... Vamos fazer um workshop de culinária com o Júnior e o Tom. Não ia dar certo. Não ia sair. Por mais que a gente saiba, sei lá, alguma coisinha, mas talvez eu acho... Só se você souber, mas eu acho que a gente não saberia ensinar. Não, eu frito um ovo como ninguém, Júnior. Aí... A gente não saberia ensinar com propriedade. Então, beleza. A gente passa a oferecer esse serviço para a comunidade. As pessoas se inscrevem e vêm. E lá, óbvio, que existe a intenção de falar assim, nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus, e se você quiser conhecer mais sobre ele, você pode nos acompanhar aos sábados, no horário X e Y, para você entender. Então, ela tem uma atuação que não é só... E aí é um outro aspecto, né? Puxa, então estratégia. Acho que é o Tim Keller que diz isso, né? Você nunca vai conseguir pregar para a cidade se você não amar as pessoas da cidade, né? Isto é, se é só estratégia, e você rejeita tanto aquelas pessoas, você pode rejeitar o sistema mundano que aquela cidade vive, mas você precisa amar. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, se eu estou servindo as pessoas com a culinária, eu vou servir as pessoas com a culinária com o maior amor possível, mesmo que elas não venham conhecer o evangelho do ponto de vista do culto, né? Aí eu volto numa fala sua lá atrás de dizer assim, você não pode se frustrar se você não alcançar um público que você pretende alcançar. Também tem isso na radiação, né? A gente faz intencionalmente para que as pessoas, através daquele dom, através daquele talento que alguém do time se propõe a usar para conectar as pessoas, mas se as pessoas forem só para o workshop de culinária ou para qualquer outro projeto ou ação que a gente faça intencional, se elas conhecerem o projeto e permanecerem depois ou não, claro, a gente fica muito feliz quando eles ficam, como é o caso do Antônio, né? A gente fica muito feliz quando eles ficam. Mas também não tem uma tristeza ou frustração de modo a nos impedir de continuar fazendo, porque aquele workshop de 10 pessoas não ficou ninguém. Porque a nossa ideia é que as pessoas passam a conhecer quem somos, sim, passam a conhecer quais são os nossos pilares, né? Reflexão, experiência, expressão. E se no meio do caminho ela decidir andar com a gente para conhecer e andar com Jesus, vai ser uma alegria tremenda, mas não nos frustra a ponto de deixar de fazer. Ah, não, então isso aqui, não vem, não, vamos continuar fazendo, isso. Vamos continuar insistindo, porque você citou João 3,16, né? E eu lembro e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Deus encarnado que amou a cidade a ponto de conviver com as pessoas, com quanto o sistema seja mundano, a cultura seja corrompida, enfim. Mas ele escolheu habitar entre os homens para salvar esses homens. Então, no pior das hipóteses, você imita Cristo e faz a mesma coisa. Vai amar as pessoas da cidade, vai se conectar com as pessoas da cidade, porque são essas pessoas que você tem que se conectar. Muito legal. Para concluir, né, nesse dia de um dos workshops de culinária, uma das pessoas do bairro lá com a gente, e aí perguntou, né, como é que é, então, se eu quiser vir no encontro? E como é legal o lance, porque eu tô conectando com o cara do jiu-jitsu, né? Uhum. Como é legal alguém que fala a linguagem de quem é de lá, né? Essa é uma outra realidade que a gente tá vendo, a gente pode deixar essa para outro programa, que é o fato assim, as pessoas alcançadas, elas são as melhores pessoas para alcançar novas pessoas. Isso, Tim Keller fala isso, né? Porque nessa realidade de pluralização e secularização, essas pessoas têm mais, como elas são mais parecidas, têm mais a linguagem,
a gente intencionalmente busca isso e tenta cada vez mais, por amar essas pessoas, se relacionar com elas para ser luz para essas pessoas, para que o evangelho brilhe através das nossas vidas para essas pessoas. Mas nesse dia, eu lembro, não lembro quem foi que falou assim, puxa, eu já estava aqui, né? Quando a pessoa pergunta, você já está aqui tentando achar um jeito de explicar. Acho que foi a própria Paula. Foi ela. É. E aí passa um dos alcançados, se duvidar foi o próprio Antônio, e fala, cara, só vem. Foi o Antônio. Só vem. Só vem. Você Vem vai ver. gostar. Vem ver. Que Vem é ver. muito o que... De novo é bíblico isso, cara. Porque Filipe fala para Natanael, se eu não me engano, mas quem é esse Jesus aí? Vem ver. Vem ver quem é. Vem ver quem é. Então, vamos fechar esse programa aqui, que o bate-papo tá bom. Vamos. Daqui a pouco a gente não fecha. Ó, necessidade prática da plantação. Porque vivemos num mundo pluralizado. Igrejas diferentes alcançarão pessoas diferentes. Dói, por vezes, imaginar isso, mas é uma realidade. As igrejas, elas alcançarão pessoas diferentes a partir dos seus dons, dos seus talentos. É o mesmo evangelho, mas elas estão em bairros diferentes, com pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, e essa é uma realidade prática. O mundo está globalizado e secularizado. As cidades estão cheias de gente de diversos lugares e, ao mesmo tempo, pessoas que não têm mais o contato direto com o evangelho. E você já citou também um outro aspecto, que é novas igrejas por vezes, e acho que está linkado a esses 3 itens, né? Globalização, secularização e a questão da pluralização. As novas gerações, elas são alcançadas por plantações, porque talvez elas vão ter a oportunidade de chegar num lugar que é novo como elas, né? No sentido assim, não tem um laço histórico em que ela olha e fala, mas isso aqui são para essas pessoas, porque tudo que se fala aqui aponta para a história dessas pessoas e não é a minha história, né? Óbvio, o evangelho algumas dessas pessoas das novas gerações vão sendo alcançadas aqui, lógico que vão, mas do ponto de vista prático, igrejas em plantação vão ajudar a alcançar essas novas gerações. É isso aí. É isso? É isso, fechamos. Muito bem, é muito bom ter você aqui com a gente nesse bate-papo. É sempre um desafio falar do ponto de vista prático, porque o ponto de vista prático ele tem essas nuances dessa realidade, que você às vezes toma decisões, olha para a palavra de Deus, faz um planejamento, mas precisa lidar com a prática, e aí fazendo os ajustes práticos. Plantar novas igrejas, se a sua igreja tem a capacidade de time, pessoas, liderança e inclusive financeira para sonhar, implantar em outro bairro, em outra cidade, é um desafio que, no mínimo, se há algumas sinalizações positivas, igrejas locais precisam pensar em implantar novas igrejas para novas realidades. Destacar um time, como aconteceu em Antioquia, Paulo e Barnabé, grandes líderes, são destacados para saírem e plantarem novas igrejas. Destacar um time para pensar um projeto, sonhar, orar diante de Deus e ir até um novo público, novas pessoas, para, a partir daquele contexto, alcançar essas pessoas. A gente continua esse bate-papo no próximo programa e a gente espera você junto com a gente para continuarmos falando sobre outros aspectos da necessidade prática de plantação de novas igrejas. Até lá, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará.
são os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.